Boa tarde, Golden Setters. Começando a semana com mais vôlei, por favor. E na presença do ilustríssimo Cacá Bizoc. Tudo bem, Cacá? É uma emenda de feriado, mas estamos aqui. Oi, Vanessa. Oi, todo mundo. Espero que todos estejam aproveitando. E vamos falar de vôlei, né? Feriado é um dia gostoso. Gostoso é falar de vôlei. Vamos falar de vôlei, então, depois da vinheta. Olha só, Paulo Nascimento falou: hoje, por ser emenda de feriado, consigo estar ao vivo com vocês. Que honra minha, que honra nossa, Paulo, de te ter por aqui. Para nós, não é feriado, a gente está aqui trabalhando, Cacá Bizoc. Vamos falar sobre Superliga Masculina. Tivemos jogos importantes no final de semana, vitórias de Itambé Minas sobre Sada Cruzeiro e Vôlei Renata sobre Sede São Paulo, os dois clássicos da rodada. Gostou do que viu, Cacá? Eu gostei pela disputa, mas não gostei muito por alguns momentos ali que o nível técnico não foi muito bom, né, Vanessa? Eu esperava mais de alguns jogadores, esperava mais de alguns desses times e que a gente não teve, né? É interessante porque começo de temporada, a gente já falou isso em outro programa, é aquele momento que você fica vendo assim, deixa eu ver se esse time vai chegar mesmo, né? Deixa eu ver se aquele lá está inteiro ainda. E é isso que está pintando aí. Engraçado que a gente gravou um programa na sexta-feira passada para os nossos membros aqui do YouTube, e o Kaká falou sobre Vitor Birigui, o quanto o Vitor Birigui é importante para esse time do SESI São Paulo. O que aconteceu, Kaká Bisol, aqui entre SESI São Paulo e Vôlei Renata no sábado? Birigui jogou bem? Não. E o E o que SESI? aconteceu com o O SESI SESI? Perdeu, né? É impressionante. O Birigui, ele é o termômetro do time. A gente sabe que tem um jogador ali que recebe a maior parte das bolas, que é o Darlan. É o cara que decide, é o cara que faz a maioria dos pontos. Mas o Birigui foi caçado, marcado e sumiu. Sumiu a ponto de ser substituído, né? O Mão entrou no lugar dele, o Thiago Vaz, entrou no segundo set e ficou no terceiro e no quarto, de tão mal que o Birigui estava jogando. Para ter uma ideia, Vanessa, o Birigui ficou quase que 2 sets em quadra, ele recebeu 8 bolas e fez 1 ponto. Né? Não dá para, num jogo contra o Vôlei Renata, pegado como ele não jogar como ele jogou na semana, na rodada anterior contra o São José, Farmaconte São José. Né? E aí sobrou só para o Darlan. O Darlan não conseguiu dar conta de tudo. O Darlan foi o maior pontuador. O Darlan, só no terceiro set, para ter uma ideia, né? Porque foi o set que o Mão entrou, e o Mão ainda foi bem, mas de 27 bolas atacadas pelo time do SESI, 15 foram para o Darlan. Né? É muita carga, é muita carga. Então, o SESI precisa aprender a jogar mais com a bola na mão. É um time que tem ainda dificuldade para passar. Quando chega na mão, o Carizo muitas vezes não está fazendo as melhores opções. E é um time do Darlan. Se o Darlan não jogar, o SESI some. Né? O Birigui, dentro desse esquema todo, é um jogador que vai ali, quando ele está bem, o time do SESI é altamente competitivo, mas não está conseguindo jogar quando ele não está bem. Né? Isso é uma coisa que precisa melhorar no time do SESI. Mas como quem ganhou foi o Vôlei Renata, vamos falar do Vôlei Renata também, né? Vamos. Deixa eu ler antes as mensagens aqui. O Júlio César Souza, membro do nosso canal, mora lá nos Estados Unidos. Ele falou: hoje, Vanessa, que o meu Sesc ganha a primeira. Júlio, o jogo é só amanhã. Hoje o Sesc não vai ganhar nenhuma partida. Vamos seguir. O Dan fala assim: muito bom poder assistir hoje ao vivo. Obrigada, Dan, por você estar com a gente. Vamos seguir, então, Cacá Bizoc. Vamos falar desse vôlei Renata, porque é um dos times que vem liderando aí a competição. Inclusive, a gente vai fazer daqui a pouquinho um gancho entre Vôlei Renata e Minas, se são as duas equipes dessa Superliga que mais têm jogado vôlei. Vamos falar do Vôlei Renata, porque foi lá no ginásio da Vila Leopoldina,
fez 3-1, mais uma vez, Felipe Roque foi essencial para o time do Horácio de Leão. É um time que está redondinho, viu, Vanessa? Está me surpreendendo exatamente por isso. Mas é um trabalho já que vinha sendo feito pelo Dileu antes dele sair, ficar um ano na Europa, voltou e arrumou a casa de novo com a cara que ele gosta. E a cara que o Dileu gosta é um time defendendo. E o time do Vôlei Renata está defendendo demais. E a defesa não adianta nada se você não tem a complementação. Então, essa imagem aí, a gente tem o principal responsável por essa defesa, esse volume de jogo do Vôlei Renata resultar em pontos e em resultados. É o Felipe Roque. Para nossa surpresa, se recuperou muito bem da cirurgia, né? A gente gosta muito quando isso acontece, principalmente jogadores como ele, que são profissionais, que competentes, que vão atrás de querer subir, querer evoluir, né? E o Vôlei Renata, o que ele está me surpreendendo também, é que é um time que vem individualmente crescendo muito. A gente já falou do Felipe Roque, a gente precisa falar do Adriano. O Adriano melhorou no passe, está defendendo um pouco mais, ataca como a gente sabe que ataca, né? Ainda tem ali algumas fraquezas no bloqueio. É um pouco fácil passar pelo bloqueio do Adriano quando o jogo é com velocidade, mas ele está melhorando. É um jogador jovem, 19 anos, vai subindo, vai crescendo. E nessa partida contra o SESI, eu gostei muito do Barreto. O Barreto foi um também que a gente estava comentando, né? Se o Barreto estava bem, se não estava. Ontem, no jogo contra o SESI, o Barreto jogou demais, demais. Foi bem no ataque, foi bem no bloqueio. O Barreto fez 6 bloqueios de todos os bloqueios que o Renata fez no jogo, né? 6 foram dele. E teve um aproveitamento de 62% de ataque. Foi muito bem. E é legal porque a gente vê na fisionomia do Barreto uma mudança também. Temporada passada não estava saindo, ele estava descontente, a gente olhava na quadra, ele estava meio fechado. Eu vi até sorriso do Barreto, né, nesse jogo. Então, é muito legal ver as peças individuais evoluindo e o grupo ganhando consistência. Eu concordo com você, sim. Hoje, Minas e Vôlei Renata são os dois times que estão mostrando maior qualidade. O Sada Cruzeiro precisa ainda entrar na temporada de jeito. Já vamos falar sobre o Clássico Mineiro. Fabiana gosta do Barreto, central do Campinas. O Dan fala assim: nesse jogo, o Vitor Birigui foi substituído e o Giga virou pouquíssimas bolas. Aí sobrecarrega o Darlan, que erra muito, até por receber tantas bolas. Qual é o risco desse jogo, Kaká Bizoc, do SESI São Paulo, em depender tanto ali na construção do jogo do Vitor Birigui e na definição do jogo do Darlan? Então, cada time tem que se ajeitar com as peças que tem, né? Não adianta a gente achar que vai colocar alguém lá, vai resolver o problema. Tem que se ajeitar, tem que dar liga, tem que criar entrosamento. E o SESI mostra esse entrosamento. Mas mostra um entrosamento que, quando o rendimento deles, né, desses dois jogadores, é alto, o time consegue jogar. Agora, quando a gente vê o SESI sem o Darlan, né? O Darlan tem uma característica que é muito difícil ele ir mal o jogo todo, né? É uma vez ou outra que isso acontece, porque o Darlan recebe muita bola e tem um aproveitamento muito alto. Ele erra 2, 3 em sequência, mas logo em seguida ele já está acertando de novo. Então, o Giga era líbero. O Giga voltou a ser ponteiro, né? E não é um cara que vai derrubar muito. Então, se o time se encaixar com essa estrutura, ele vai se todo mundo jogar bem, né? Então, outro time que eu estava pensando nisso também, estava muito... o Guarulhos, né? O Guarulhos está lá embaixo na tabela, porque não casou ainda, não entrosou. O time está muito desconexo, ou é o Franco, ou a bola, o jogo não sai. Então, isso é parte da preparação da temporada. Cada comissão técnica trabalha com isso. Agora, muita gente erra, não estou falando que é o caso dos dois, mas você tem um esquema de jogo e você quer adaptar esse esquema aos jogadores. É o contrário. Quais jogadores eu tenho? Cuba, por exemplo. Cuba sabe que não passa, né?
Então, qual que é o jogo de Cuba? Cuba joga com bolão para cá, bolão para lá, e ele treina isso para os jogadores saírem. Japão sabe que os times são baixos, eu vou defender, e eu vou ter paciência no ataque para uma hora derrubar. Características, né? Então, acho que esses times ainda que não pegaram ainda o volume, né? Vão pegar com isso. Você está mutada. Está mutada. Obrigada, Cacá. Vedacity Vôlei Guarulhos, você comentou sobre esse time, joga hoje contra o Brasília Vôlei, vai ser no ginásio da Ponte Grande, aqui na Grande de São Paulo, essa partida, às 7 da noite, com o Sport TV 2. Mas vamos falar dos jogos de sábado. Sábado tivemos, então, ontem, domingo, 3 jogos da Superliga Masculina. Tivemos vitória do Suzano Vôlei contra o Rede Cuca Vôlei, time que o Cacá Bizoc já elogiou bastante aqui, a equipe do Suzano, 3-0. Tivemos também vitória do Farmaconde Vôlei São José sobre o Montes Claros América Vôlei, 3-1. Ginásio Tancredo Neves, e aí a gente salta para o jogo mais esperado do dia, Sada Cruzeiro e També Minas. O Sada vinha de uma derrota para o Apan Eleva, e També Minas super invicto, embaladíssimo, e deu Minas, Cacá. Ontem, inclusive, o levantador, o Nico Uriarte, jogou nos 2 últimos sets, né? Ele começou no banco, eu acho que foi ali um desespero do Felipe, porque ele não, se o jogo fosse tranquilo para o Sada, o Uriarte teria ficado no banco, né? Entrou porque eu não estava saindo, estava se desenhando ali um jogo muito fácil para o Minas sempre na frente, mesmo o jogo equilibrado, eles se mantiveram sempre à frente, e isso deu uma tranquilidade muito grande. E, na minha opinião, Vanessa, o que fez com que o Minas finalmente ganhasse do Sada Cruzeiro, e com muita propriedade, foi o saque. Eu nunca vi o time do Minas sacar tão forte, né? E foi um jogo realmente de risco, porque a gente lembra, a característica do Minas não forçar o saque. Agora, o time evoluiu, né? Ainda está errando bastante, mas judiou da recepção do Cruzeiro. Fez um estrago danado. E conseguiu trabalhar isso depois no bloqueio, na defesa, que a gente sabe que é o forte do time do Minas, né? Mas ficou, para mim, bem flagrante. O Minas entrou nesse jogo e falou assim, olha, nós vamos descer a mamona no saque. E foi o que aconteceu, e trouxe muito problema para o time do Cruzeiro. Cacá, a gente viu também o time do Sada Cruzeiro errando bastante, principalmente ali nos finais de set. O time do Minas que provocou esses erros, ou a noite do Sada não estava assim tão inspirada? Eu acho que começou a criar uma certa desconfiança no próprio grupo do Sada Cruzeiro, se eles estariam bem mesmo nesse momento do campeonato. Muito provavelmente estão fazendo o trabalho para chegar no Mundial legal, mas a verdade é que quem entrou ali, o Rodriguinho, né, principalmente, não foi muito bem. O Rodriguinho falhou na recepção, o Rodriguinho falhou no ataque. E do outro lado, a gente teve o Marcos, que é um menino novo, que já tinha feito uma boa Superliga o ano passado, mas estava no banco. Ganhou a quadra. O que esse moleque defendeu, o que ele atacou, para mim foi a surpresa do jogo. E o William, né, também voltou a jogar. O William, que foi poupado aí na última partida, tinha jogado o Hendrick. Cacá, explica pra gente o que está acontecendo com esse Sada Cruzeiro. Não é normal, na história tão vitoriosa do Sada Cruzeiro, perder 2 jogos consecutivos. Perdeu, como eu falei, pro Apan Eleva Blumenau na última rodada, e ontem à noite perdeu em casa para o Itambé Minas. Eu acho que está passando por um momento de desconfiança geral aí. Dentro do grupo, contra Suzano já não tinha ido bem. Contra Blumenau não conseguiu fechar um jogo, né, que normalmente era a favor do Sada. E eu acho que entrou no jogo com o Minas sabendo que não estava tão bem. E para ganhar do Minas, que é sempre um clássico, sempre difícil, precisa estar bem, né? E não estiveram bem. O Lucão foi muito mal,
muito mal, não deu para ajudar o time. Ele saiu do jogo sem bloquear uma bola sequer, nem tocar ele estava tocando. O Fabiano está lembrando aí do Kelvin. Kelvin fechou a rede, né? Kelvin fez 5 pontos de bloqueio, fora as bolas amortecidas. Então, se a gente pega aí Lucão e Kelvin, que é uma diferença muito grande de experiência, de tranquilidade, maturidade, o time do Minas foi melhor. Marcos e Rodriguinho voltando de um campeonato mundial, o Marcos foi muito melhor. Tá? O William, como sempre, fez o que precisava fazer. O Sada Cruzeiro também não conseguiu explorar tudo o que queria dos ataques por cima do William. As bolas não bem recebidas, o William conseguia pelo menos subir e dar condição para a defesa trabalhar. O Thiago está falando aí que o Rodriguinho estava resfriado e com lesão no ombro, né? Então, mas o Rodriguinho já não tinha jogado no outro jogo e o time do Cruzeiro também não foi bem, né? O Wallace voltou a fazer sempre bons jogos, é difícil também ver o Wallace não jogar bem. E outra coisa, Vanessa, deixa eu ver só aqui o que eu anotei. A linha de passe não funcionou, né? Mesmo quando o Vaccari estava em quadra, o Luquinha foi muito mal. O Luquinha não conseguiu cobrir ali o que precisava cobrir, né? Também por causa desse saque do Minas muito mais forte do que a gente está acostumado. Mas ele podia tomar algumas iniciativas que não tomou e sacrificou demais o time. Deixa eu ler a mensagem do Romário. Kelvin sozinho fez mais pontos de bloqueios que os centrais do Sada Cruzeiro. O potencial é gigante. Espero que ele e o Léo possam jogar na seleção, nem que seja nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, ano que vem, né? O Kelvin, Kaká, às vezes me lembra um pouquinho o Flávio. Acho que é porque é magrinho, é levinho. E como pula alto, né? Como monta na bola ali no meio da rede. Muito bacana, né? Nós temos meios aí de rede muito interessantes para a gente prestar atenção e eu acho que ele já assumiu, né, a titularidade. Ele que foi quase que o tempo todo reserva no ano passado, vem aí com sede. Ele foi bem aproveitado ali na reta final, quando o Matheus Pinta se lesiona no Minas, e ele assume então a vaga de titular. Kaká, me ocorreu uma questão aqui. Eu lembro que na temporada passada você falava muito sobre que o Minas precisava mudar um pouquinho a mentalidade para jogar contra o Sada Cruzeiro. Tinha um bom elenco, mas não conseguia fazer bons jogos com o Sada. Essa vitória pode fazer com que esse Minas acredite mais nele quando enfrentar de novo o Sada. De repente eles se enfrentam ali mais vão se enfrentar de novo na fase de classificação, mas eu digo mais no mata-mata. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, além do saque, outra coisa que foi muito importante, Vanessa, foi esse ponto que eu já observei, do Minas sempre estar à frente. Se a gente lembrar os jogos anteriores, o Minas deixava o Cruzeiro distanciar. Quando o Cruzeiro estava na frente, podia ir para o saque e descer a lenha. Dessa vez foi o Minas que fez isso. Então, eu acho, sim, que os próximos jogos o Sada pode esquecer que aquele histórico todo, o Minas, se o Minas não voltar a um estágio, ele passou esse ponto aí e vai jogar diferente com o Sada Cruzeiro, sim. E só nessa temporada tinham sido 3 jogos, até o clássico de ontem, 3 vitórias do Sada Cruzeiro sobre o Minas. Lembra daquela final da Supercopa? O Sada atropelou o Minas, 3-0. Matheus Águia, que legal te ver por aqui, Matheus, um beijo para você. Ele fala assim, a safra de centrais mais novos está muito boa, nessa posição o Brasil está revelando muitos jogadores com potencial. Kaká, o que você falou sobre os centrais no programa exclusivo para os nossos assinantes? Então, Matheus, eu também fiz essa observação, mas eu falei que o melhor para nós seria que alguns desses centrais começassem a treinar como ponteiro, né? Porque a gente só vê central nascendo no Brasil, precisa nascer ponteiro. Vamos pegar um desses grandões aí, ensinar a passar e dar burdoada lá da ponta. Olha a dica do Kaká, Paulo Nascimento, membro do nosso canal. Paulo Albuquerque, desculpa, um beijo, Paulo. Eu gosto dos 2 naipes, mas tenho que reconhecer que está osso ver os jogos do masculino. Eu acho que é pela quantidade de erros, não é, Paulo?
Eu também, está me irritando muito essa quantidade de erros no masculino. Não sei se é essa impressão que você tem. E ele fala que para ele o César caiu demais de rendimento nessa temporada. Deixa eu ler aqui, tinha mensagem. Não, vamos seguir. Aqui a mensagem do Matheus falando do Kelvin tem um ataque mortal, um dos únicos centrais definidores atualmente. O Minas, mais uma vez, revelando aí grandes jogadores para o voleibol nacional. Kaká, mais alguma coisa a se dizer dessa Superliga masculina? Da masculina, eu tenho sim, coisa que a gente também comentou anteriormente, o jogo do Montes Claros contra o Farmaconde, lá em Montes Claros. Não foi um jogo bom do São José dos Campos. Foi um jogo que, curiosamente, aquele que a gente falou que mais precisava melhorar foi o melhor jogador do time paulista, que foi o Tati, o Robert Tati. Ele fez 14 pontos, o mesmo número que o Sanches, e passou para caramba, né? Eu acho que ele se sacudiu ali e falou, poxa, eu tenho que jogar um pouquinho mais. E o Douglas, se você pegar a estatística dele, você vai falar assim, o Douglas foi bem, mas o Douglas não foi bem. Olhando o jogo, por isso que eu gosto de fazer os dois, né? Ver o jogo e depois confirmar com o scout. O Douglas passou bem, mas ele não rodou tanto quanto ele poderia rodar. Se fosse um time mais forte ontem enfrentando o Farmaconde, com aquela qualidade de jogo, eles não teriam vencido, não. O Romário fala sobre o SESI São Paulo, os ponteiros do SESI não ajudam e o Anderson não dá oportunidade para o Lucas. Não que ele seja um super jogador, mas é alto e jovem, a margem de crescimento é altíssima, que ele deve estar falando do Lucas Bergman, o irmão da Júlia Bergman. Vamos trazer aí a classificação, então, de momento da Superliga Masculina. Lembrando, mais uma vez, que temos rodada hoje entre Vedacity Vôlei Guarulhos e Brasília Vôlei, 7 da noite, aqui na Grande São Paulo. Kaká Bizoc e também Minas, único invicto, por enquanto, da Super... Aliás, não tem mais invicto, né? Só o Itambé Minas, 5 jogos, 5 vitórias. Vôlei Renata ali, logo abaixo. A gente introduziu esse assunto, mas gostaria de falar com mais detalhes. São os dois times, os dois grandes times desse momento da Superliga Masculina. Por quê? Minas e Vôlei Renata. Porque estão com um conjunto melhor. Eu acho que todos os comentários que eu faço, todos esses times que estão aí para baixo, a gente sempre tem um pontinho que a gente fala assim, poxa, mas aqui não está rendendo aqui não está rendendo essa função. E o Vôlei Renato e também Minas, eles estão com o conjunto pronto. E isso é um passo muito favorável em início de temporada, né? O mais difícil é você manter isso até o final. Mas os dois, eles, pelo conjunto mantido, pela filosofia de trabalho, eu acho que eles estão à frente por causa disso. O Sada Cruzeiro poderia também estar, porque o grupo mudou muito pouco, o técnico é o mesmo, mas não está conseguindo ter uma boa sequência, né? Então, eu acho que é essa outra razão, Vanessa. E olha só, Kaká, o Suzano, o time que você vem elogiando, que segundo o Kaká joga bem direitinho, bem certinho, está na 5ª posição, está à frente de SESI São Paulo, a PAN eleva, a Vedacity Vôlei Guarulhos. É o início ainda de Superliga, o Farmaconde Vôlei São José, mesmo oscilando, né, aparece ali na 3ª posição, inclusive o Kleib fala que o Douglas já tem alguns jogos que não vem bem, o Fabiano comenta que o Douglas está bem mais ou menos no ataque, está deixando a desejar, mas pelo menos está passando bem aí na avaliação do Fabiano. É isso mesmo. E o Suzano, ele é uma surpresa, Vanessa, porque ele tinha tudo também para a gente chegar e falar assim, o Suzano está atrás de Guarulhos foi semifinalista. O Suzano está lá na frente, está na frente de SESI, de Guarulhos, do Apan Eleva, times que jogaram bem a temporada passada. Mas está só no começo. Tudo bem, mas que está bem, está, né? Bom, vamos seguir, Kaká. Vamos falar agora de Superliga Feminina. Mas antes, Kaká, gostaria que você convidasse os nossos Golden Setters para o Fórum Vôlei University, primeira edição que acontece no próximo dia 17 de dezembro,
aqui em São Paulo, num hotel ali da região da Paulista, e vamos reunir a nata do voleibol neste evento. É verdade, está chegando aí um pouquinho mais de um mês, primeiro fórum Vôlei University, com alguns dos melhores profissionais do vôlei brasileiro, né? A gente teve a confirmação aí de 2 convidados que a gente batalhou bastante para que eles viessem, o Marquinhos Kvyek, técnico da República Dominicana, e o Juba, assistente da seleção masculina. E eles vão falar exatamente da evolução do vôlei mundial, o que tem mudado, né? Quais as perspectivas que a gente tem de mudança? O saque vai continuar assim? Vai crescer média de altura? O ataque de fundo vai ficar diferente? Vão jogar mais com as centrais? Né? Então, tudo isso eles vão estar ali debatendo com a gente, apresentando, e os outros convidados também, a mesma capacidade profissional, profissionais que atuam principalmente no Osasco São Cristóvão, com experiência na seleção do Quênia, experiência em mundial, e eles vão abordar temas que não são muito comuns nesses encontros, né? Eles vão falar de relação da comissão técnica. Nós vamos trazer também a Natinha, não para a Natinha falar dela, da vida dela, nada disso, mas como que a jogadora se comporta, né? Será que a Natinha, em jogo mais difícil, ela se comporta diferente? Será que ela se sente bem quando o técnico dá uma dura? Como que ela reage depois de um ponto tomado? Então, esse universo do atleta e o universo dos técnicos é que a gente vai tentar explorar e trazer para vocês as melhores informações e informações que talvez vocês não tivessem em outros eventos desse tipo. O link já está aqui no nosso chat. Esse evento é para você que ama vôlei, é para você que trabalha com vôlei como professor, técnico de voleibol, é para você também que está aí na faculdade estudando educação física e deseja ingressar na modalidade, ou mesmo conhecer mais os bastidores do voleibol, e é para você também que é curioso, que ama vôlei, que é fã de vôlei, que gostaria de conhecer mais a estrutura dos grandes times e das grandes seleções. Vamos ter aí técnico da seleção da República Dominicana, profissionais que trabalham na seleção brasileira, que estiveram no Campeonato Mundial, e profissionais que trabalham também na seleção do Quênia. Certo, Cacá Bizoc? Tudo isso um dia inteirinho com a gente, ouvindo a nata do voleibol por apenas R$ 197, e você pode parcelar o seu ingresso em até 12 vezes. O link está aqui no chat para você participar com a gente desse evento inédito na cidade de São Paulo, o primeiro Fórum Vôlei University.